Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dani Leal aqui no podcast Incluir Mais, Inclusão e Política Eficiente. E hoje nós temos aqui um convidado bem especial. Ele é avô atípico e empresário. Quem é ele? Jonas Marques. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Araru TV. Vamos lá. E vamos lá, gente. Então, vamos saber um pouquinho quem é o avô, o empresário? Jonas, conta um pouquinho da sua história pra gente. Quem é você? Como você chegou a Araruama? Sim, boa pergunta. Dani, então, meu nome é Jonas Marques, eu tenho 61 anos de idade, sou empresário, comerciante, estou em Araruama há 32 anos. Que bacana. Não morando 24 horas em Araruama, 30 dias por mês. Mas eu fico indas e vindas de Rio a Araruama e nessa eu estou há 32 anos aqui. Eu sou casado há 41 anos, pai de 2 filhos, um menino e uma menina, e avô de 3 netos, sendo 2 atípicos. 2 2 atípicos. atípicos. Um de 12 anos atípico e um de 6 anos atípico. E são lindos e maravilhosos. E a gente vai ter que falar um pouquinho dos dois, né? Porque Com afinal, né, a certeza. gente aqui trata de um tema muito importante, que é a questão da inclusão, né? Certo. E quando a gente fala incluir, às vezes as pessoas pensam que a gente fala apenas de pessoas com deficiência. Mas ao longo do nosso podcast, conforme vocês forem vendo outros episódios, vocês vão entender que incluir é muito mais do que isso, viu, gente? Então, conta assim pra gente, como é que foi a descoberta desses 2 diagnósticos na família, né? Então, o Arthur, que é o mais velho de 12 anos, ele tem o TDAH, né? Ele tem aquele déficit de atenção. Então, a gente foi vendo isso ao longo dos tempos, que a evolução dele não era igual à das outras crianças, no colégio, no dia a dia, em casa. Então, a gente foi prestando mais atenção. Quando veio a pandemia, né, que aí já tinha também o Benício, que está com 6 anos, esse é autista, é laudado, em tratamento também. Quando veio a pandemia, que as pessoas tiveram que ficar mais próximas, mais juntas e tal, aí a gente foi descobrir realmente que ali tinha que buscar um tratamento, buscar um médico, buscar entender mais o que acontecia com essas crianças, né, com essas 2 crianças. E aí a gente viu que assim, prestava atenção no dia a dia e via que o Benício não focava muito nas coisas, ele estava ali brincando, ele ficava olhando para o chão o tempo todo, e a gente foi despertando, a gente falava, ele não chamava o nome, ele não despertava, não fazia aquelas coisas que as crianças fazem, né, de estar correndo ali, estar brincando e tal. E eu falei com a minha filha Carol, acho que o Arthur tem algum problema de audição, o Benício tem algum problema de audição. Não, né? Ah, pai, vamos levar no médico. Aí ele levou e tal, foi procurar ver. E aí descobriu-se que eles eram autistas. E aí começou uma longa trajetória com plano de saúde, briga com plano de saúde, judicialização, aquelas coisas todas. Mas graças a Deus eles estão atendidos e evoluindo muito bem, excelente. O Arthur, com 12 anos hoje, interage perfeitamente. Então, tem os momentos dele, que a gente sabe, você também é uma mãe atípica, Sim. sabe bem o que é isso, né? Eu vou te falar uma coisa aqui, eu teve uma passagem, eu gosto muito de contar isso, né, no meu dia a dia. Teve uma passagem uma vez em casa, no almoço, eu conversando com meus filhos e tal, com a minha esposa, e eu falei para minha filha assim, eu tive, na verdade, eu fui muito infeliz numa fala que eu passei a me corrigir o tempo todo com isso. Eu virei para minha filha e falei assim, filha, para você é mais fácil, porque você tem uma condição um pouco diferenciada e tal, Poxa, Dani, tu não tem noção, gente, o que aconteceu? Eu fui chamado na disciplina por ela, assim, e ela me mostrou que não é fácil para ninguém. Para nenhuma família atípica é fácil. Não tem nada fácil para uma mãe, para um pai, para um irmão. Para uma família atípica não existe nada fácil, gente. É muito complicado. Cada dia é uma história diferente e cada dia se vence uma barreira diferente. E ela falou para mim isso, falou, pai,
para uma mãe atípica não tem nada fácil. Não pensa isso, não repita isso nunca mais. E é verdade. E é uma grande verdade. Eu já sabia que era uma verdade, mas fiz um comentário infeliz e eu levei isso para a vida depois disso. E até passei a ter muito mais empatia ainda, né? A gente fala no dia a dia que empatia é a palavra-chave, né? Com certeza. Para conviver, para lidar. Isso serve não só para as famílias atípicas, mas para todo mundo, para o nosso dia a dia. Então é mais ou menos por aí. A minha trajetória com meus netos atípicos é mais ou menos essa. Jonas, é curioso você ter contado sobre essa experiência que você teve, essa chamada que você teve, né, da sua filha. Isso. E tem mais ou menos umas 2 semanas, né? Porque eu além de ser fundadora do Pais Eficientes de Araruama, né? Eu também faço parte, sou coordenadora do Movimento Orgulho Autista Brasil, né? Que completou 20 anos esse ano, né? E estou, então, coordenadora aqui em Araruama. E com isso nós temos a obrigação de sair um pouco da nossa bolha, que é a nossa cidade, né? Então a gente começa a prestar atenção no que acontece no estado e, obviamente, no país. E, por conta disso, a gente tem que seguir as redes sociais, a gente tem que participar de debates, enfim. Inclusive, isso acrescenta muito, porque a gente troca realidades diferentes, né? E há 2 semanas atrás, mais ou menos, teve uma polêmica muito grande envolvendo um grande comunicador, né? Que é pai atípico também, e que puxaram uma fala dele, também de um podcast, de 2 anos atrás, e fizeram uma crítica, né? Eu entendo a crítica, entendo também a fala dele como pai, mas como comunicador é complicado, lógico, a gente também tem que pensar nisso. Tem que tomar cuidado com o que fala. E isso, então, me lembrou e me fez trazer essa informação que tem tudo a ver com o que a gente também vai falar hoje. Afinal de contas, o incluir mais inclusão e política eficiente tem a ver com isso também. Juntos, caminham juntos, isso aí. Sobre a romantização do autismo, né? Então, muito às vezes se mostra nas redes sociais, na mídia, nos filmes, a parte mais bacana da história, né? Aquela coisa da história de superação, às vezes a altas habilidades, superdotação, né? Muito glamour e se esquece muito do outro lado, do lado de quem infelizmente não tem as condições que algumas famílias têm. E eu entendo a sua fala para sua filha, porque graças a Deus, né, os meninos têm um plano de saúde, então eles têm garantida as terapias deles. Com certeza. Mas não é a maioria do que acontece, não é a realidade, e não só aqui em Araruama. Não só aqui em Araruama, até porque você abriu uma clínica, não é isso? Abriu em Iguaba, né? Em Iguaba, então, quer dizer, você já conhece também um pouco da realidade lá de Iguaba, das necessidades também. E a gente precisa, falar sobre isso e dar voz a essas famílias. Sempre. É de extrema importância que nós tenhamos muita cautela ao falar sobre deficiências no geral, porque a gente pode acabar cometendo, sim, um capacitismo, acabar romantizando. E às vezes, Dani, até por falta de informação mesmo, por falta de conviver no dia a dia. Claro, né? De estar nas ruas vendo as necessidades. Com certeza, e sem hipocrisias, né? Porque o que acontece? É fato que as pessoas começam a aprender sobre determinado assunto quando eles começam a viver esse assunto. Certeza. Então, uma pessoa que tem plano de saúde, às vezes não entende o desespero de quem utiliza o SUS, porque ela não precisa do SUS. Não utilizou. Certo? Só que até que dia você vai ter o plano de saúde? Aí você precisa pensar e se precaver com o futuro. Né? Então, política pública, gente, é de extrema importância, porque hoje está tudo bem, você está aqui, você tem o seu plano de saúde, mas se amanhã você precisar do SUS, ele tem que estar funcionando para te atender também. Até porque o primeiro atendimento é sempre... Né? Exatamente, as pessoas pensam, né, outras coisas sobre isso. Mas agora me conta um pouquinho aqui sobre a Clínica Escola. Aliás, clínica escola não, clínica escola é aqui em Araruama. A gente vai falar sobre isso também hoje. Só clínica mesmo. Lá é Clínica Autismo Espaço Estar Bem. Conta um pouquinho como é que surgiu a ideia, por que Iguaba? Então, vou dar um spoiler rápido aqui.
Você sabe que eu vim candidato, né? Vereador, candidato a Viemos. vereador aqui, viemos candidato aqui em Araruama. E eu vou até lembrar um pouquinho atrás, um pouco, nessa minha caminhada, Dani, aqui por Araruama. Assim, na verdade, esses meus 32 anos de Araruama, eu passei a conhecer muito mais Araruama durante a campanha, porque realmente eu fui para todos os bairros da cidade, eu fui conhecer Araruama, eu gastei sola de sapato, né? À toa que eu tive 894 votos. Então eu fui para todos os cantos de Araruama e eu vi muito de perto as necessidades, não só das famílias atípicas, tá? De famílias atípicas eu encontrei muitas, mas muitas mesmo, em extrema necessidade, sem tratamento, sem até a necessidade básica do dia a dia dentro de casa. Eu vi muito isso de perto, isso me sensibilizava muito. Tinha dia de eu chegar em casa muito triste depois de uma campanha, né, a gente está na rua e tal, e chegar em casa triste de lembrar de tudo que eu vi durante o dia. Para mim foi muito difícil. Mas eu convivi muito com isso durante a campanha, eu vi muito de perto essas necessidades no dia a dia. Não só de famílias atípicas, tá? De todos os tipos de famílias. E aí, durante essa caminhada de política, um amigo, acho que é nosso amigo em comum, que é o Fernando, ele me procurou e falou: Jonas, pô, tem uma amiga nossa, tá vindo candidata pelo Agir, lá de Iguaba e tal, a Joyce, pô, gente boa, tá precisando de uma ajuda, você não quer conversar com ela? Ela tem uma clínica aí de autismo em Iguaba. Na verdade, a Joyce tinha um espaço em Iguaba que ela atendia há muitos anos, mais de 10 anos, e esse espaço estava fechado, ela deu uma parada por conta de campanha também. E aí eu fui conhecer a Joyce, não estava na correria da campanha, você sabe como é que é a campanha, né? A gente não para, mas fui lá bater um papo com a Joyce e tal, e ela me mostrou um pouco da realidade dela. Falei: Joyce, vou te ajudar aí um pouco, e depois da campanha a gente conversa. Resumindo, acabou a gente se tornando grandes amigos, e logo que terminou a campanha, ela me convidou para o projeto dela de dar prosseguimento na clínica de autismo dela, no trabalho que ela já vinha tendo há 10 anos. E como eu já era muito sensível à causa, por conviver no dia a dia com 2 crianças atípicas que são meus netos. E durante a campanha eu ter visto essa necessidade muito mais próxima, eu falei: pô, eu gostei disso aí, Joyce, vou caminhar contigo nesse negócio e tal. Só que o negócio dela era em Iguaba. E eu marquei com ela uma reunião, cheguei, tô contando tudo para você entender como que eu cheguei na clínica. Claro. E parei para almoçar num restaurante em Iguaba, encontrei um amigo que é da Câmara lá de Iguaba. Esse amigo falou: Jonas, pô, tá fazendo o que aqui? Eu falei: cara, eu vim conversar com a Joyce aqui, minha amiga, estou com um projeto com ela aí e tal. Aí ele falou: cara, eu tenho uma casa aqui que acho que é a tua cara para esse teu projeto e tal. Falei: vamos lá ver ele aqui do lado. Aí não precisou nem. Cheguei lá, me apaixonei pela casa, tinha muita obra para fazer e tal. Chamei a Joyce. Resumindo, a gente acabou alugando essa casa e implantamos o projeto lá. Foi 1 ano de obra. Inauguramos a clínica no dia 11 de outubro agora, passado. E tá lá, estamos lá 2 meses atendendo, 3 meses já, porque já estava ali, antes de inaugurar já estava atendendo. Totalmente regulamentada, tudo dentro das normas, tudo certinho. E aí foi uma oportunidade de abrir em Iguaba, que se tivesse tido a oportunidade em Araruama eu teria aberto aqui, mas foi a oportunidade por a Joyce já ter esse projeto lá e aparecer ainda essa casa de um amigo nosso e a pessoa está disposta a alugar. E a clínica está lá funcionando a todo vapor, a gente está atendendo bastante, que eu levo muitas famílias de Araruama para lá. E famílias, Dani, sem recurso, tá? Muitas famílias que não têm recurso, a gente faz aquele pré-atendimento, né? Tenta ajudar na medida do possível. Você sabe que não dá para fazer só o social, porque a gente tem funcionário, tem aluguel, tem toda uma questão ali empresarial que a gente tem que tocar. Mas a gente atende bastante no social também. Então, a história com Iguaba foi isso. Além da Iguaba ter uma necessidade também muito grande de deficiência nessa área, né? Sim, de sim. entendeu? A gente que acompanha, né? Eu moro aqui desde meus 4 anos de idade. Então, eu sou mais velha de Araruama que você. Bem mais. E Um pouquinho mais. Um pouquinho mais velha que você.
Então, o que acontece, né? Eu cresci aqui, eu fui criada aqui, cresci aqui e cresci dentro de uma associação de moradores. Então, por aí você já tem ideia de que o que você viu na campanha, eu Você já vem cresci vendo vendo. há anos. Eu cresci vendo, então cresci vendo meus pais lutando, brigando, bate-boca com o prefeito, bate-boca com o vereador. Isso, É o aquilo. dia a dia. Né? É porque você quer ajudar, você está vendo a população que necessita dos serviços públicos carente daquilo ali e você está de frente. Não tem como você fechar os olhos, não tem como você cruzar os braços, né? Então eu cresci nesse meio. E quando nasceu o Pais Eficientes de Araruama, foi também por conta disso, de ver essa carência, de ver os diagnósticos aumentando, né? E aí aquela polêmica, por que está aumentando? Porque tem diagnóstico isso, diagnóstico errado, diagnóstico falso, tem gente comprando. Uns absurdos que a gente escuta. Crianças aí que já estão anos e não conseguem laudar. Exato, adultos que estão sendo laudados agora, agora. entendeu? Então, por ver todas essas necessidades, eu falei, gente, a gente precisa se unir, as famílias precisam se unir, porque nós vamos continuar sendo ignorados, invisibilizados pelo poder público. E é aquilo que eu falo, o nada sobre nós sem nós é algo que tem que virar bandeira fixa, e não apenas da nossa causa, mas de toda a causa. Toda a causa. Não se pode falar de políticas públicas voltadas às famílias de pessoas com síndromes, transtornos, deficiências, doenças raras, sem ouvir essas famílias. Com certeza. E, infelizmente, aqui em Araruama, a gente vive isso diariamente. Né? Esse ano nós tivemos aí um baque muito grande para as famílias com esse processo seletivo que transformou os estagiários de inclusão em profissionais de apoio escolar. E por que isso foi? Os mediadores, né? Exato, os mediadores. Né? Na verdade, eles sempre foram estagiários. Estagiários, né? mediadores. Né? Então, o que acontece? Era algo que a gente queria e que é direito desses profissionais? Com certeza, porque nós aqui, é o que eu digo, se a gente vai oferecer, aliás, se a gente vai querer e exigir empatia, a gente precisa ter empatia também. Então, a gente precisa entender o lado do profissional, né? Então, quando surgiu a possibilidade desse processo seletivo, nós, famílias, não fomos informadas em momento algum. Nós tivemos uma reunião dentro da Secretaria de Saúde, onde tocamos nesse assunto, que nós sempre ficamos muito preocupados, porque trocam, às vezes, os estagiários no meio do ano, aí vira o ano... E as crianças acabam acostumando com aquele estagiário. Exatamente, né? Criação de vínculo, que isso é de extrema importância, os vínculos precisam ser criados, afinal de contas, você vai fazer o que o médico mandou, se você não foi com a cara do médico? Lógico que não. E por que eles então vão querer? Poxa, é verdade, né? Vamos falar aqui o português claro, certo? Então... houve esse rebuliço todo, essa mudança toda, coisa que a gente sempre quis, que os estagiários passassem a ser profissionais, sim, e que não ficassem sendo trocados, principalmente na virada do ano, virou o ano, troca o estagiário, poxa, troca professores, troca isso, troca aquilo, você tirar aquele estagiário para colocar uma outra pessoa, vai ter que recomeçar toda aquela criação de vínculo outra vez. Certeza. Então, a gente sempre pediu que isso não acontecesse. Né, Dani? E é justo que eles sejam capacitados, é justo. Com certeza. Mas que aproveite aqueles próprios estagiários e capacitem eles, dê oportunidade deles se profissionalizarem, para eles se manterem ali. Exato. Justamente pelo vínculo que eles já têm com aquelas jovens, com aquelas crianças. Exatamente. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente já vem perturbando há muitos anos. E aí, do nada, começou a pipocar dentro do grupo das famílias as informações. Gente, estagiário do meu filho se despediu de mim hoje. Eu falei, oi? Como assim? Vim buscar meu filho na escola, meu filho com a cara inchada, vermelha de chorar. Eu falei, filho, o que foi? A tia vai embora. Eu falei, como assim a tia vai embora? Aí começou aquele desespero. Todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, pipipi, aí começa a chegar áudio de estagiários para mim, porque eu tenho o contato deles, eles também têm os meus, porque eu dei palestra para eles dentro da Secretaria de Educação no governo passado, né? Foi uma excelente oportunidade, tanto para nós quanto famílias, quanto para a própria Secretaria de Educação. E eu comecei a receber. Não, Dani, é verdade, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, ninguém fala nada, ninguém faz nada, não sei o que. Eu falei, não, ninguém fala nada, ninguém faz nada, não, vamos embora falar. E aí a gente começou a brigar por isso. Por quê? Porque tomaram a decisão, aí alegam, mas é porque era uma coisa do Ministério Público, porque tem isso, tinha aquilo, que tinha que fazer, que estava sendo pressionado, pipipi. Gente,
Mas se tiver sentido o comprometimento de chamar as famílias, informar as famílias, olha, vamos Preparar, ter né? que fazer, Preparar. já comecem a preparar seus filhos. Isso, é. E eu sei, Jonas, que nós fizemos de tudo que você pode imaginar. Eu As imagino. mães foram, sim, para o Ministério Público. Todo mundo procurou. Eu fui até a coordenadora de saúde mental do município, fui a um fórum de saúde mental do município, pedi, apelei para eles, olha, vocês como técnicos, vocês como sabem, psicólogos e tudo mais, que sabem o que vai acontecer com essas crianças, façam um parecer técnico, enviem à Secretaria de Educação, para que a Secretaria tenha armas para enviar para o Ministério Público, pedir um adiamento desse processo para o final do ano, pelo menos para a gente garantir o finalzinho do ano dessas crianças. Mas, infelizmente, é aquilo Não que eu digo. aconteceu, é. Quando se faz política pública sem ouvir quem utiliza os serviços, Não. dá ruim. E tem dado ruim, porque tem aparecido diversas reclamações. Houve trocas, né? Alguns estagiários, infelizmente, não conseguiram passar no processo. Fazer o processo. Não é. conseguiram. E, com as trocas, começou a ter problemas. Um estagiário perdeu a paciência com o aluno. Estagiário que está tendo que ficar com a turma inteira e deixar o aluno sozinho porque o professor regente às vezes falta, porque é um ser humano e precisa, às vezes, tem problema de saúde. Não estamos aqui reclamando, gente, de que o professor não pode Lógico, faltar. Não é isso, por favor, tá? Mas que tenha um substituto à altura. Precisa ter um substituto, as escolas precisam ter o substituto. O professor regente faltou, precisa ter alguém para estar ali. Vocês não podem mexer nos profissionais de apoio, gente. Não pode deixar aquelas crianças de inclusão, os alunos de inclusão sozinhos na sala de aula. Não dá. É problema para vocês, é problema para os outros alunos. Não é assim. Vamos ter um pouquinho de responsabilidade e consciência. Com certeza. Mas é isso que a gente fala. Então, quando a gente quer brigar por políticas públicas inclusivas, é trazer para dentro da política, Jonas, o que precisa ser feito na visão de quem sofre. Porque muitas vezes a gente, poxa, essa semana também eu vi aí um vídeo de um vereador querendo fazer pracinha sensorial. Seria lindo a gente ter pracinha sensorial. Eu não sou contra pracinha sensorial. Só É um que, complemento, né? pelo amor de Deus, a gente está sem muita neuro. coisa ali, tem muita coisa antes. Né? A gente perdeu um neurologista excelente Mas, no na município. verdade, Dani, sabe o que eu entendo aí? A gente, você também disputou uma eleição, tu sabe que a gente defendeu essa causa assim, como bandeira mesmo, porque na eleição passada eu vi muita gente falar de autismo, mas gente que não sabia nem o que era, gente que não tinha compromisso nenhum com a causa do autismo, né? A gente, por estar mais próximo, por conviver no dia a dia, eu acredito que a gente tenha muito mais sensibilidade para lidar com essa situação, para lidar com políticas públicas, para apresentar projetos, para brigar para que a coisa funcione. Que tenha a pracinha, eu acho lindo, acho maravilhoso ter a praça, mas primeiro a gente tem que ver se tem o médico para atender, se as escolas estão atendendo a contento, se os mediadores estão lá. Eu acho que tudo é um conjunto. Os professores sejam muito bem remunerados para isso, os mediadores também. Então, eu acredito que tem que ser todo um conjunto que quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala da criança que precisa de um cadeirante, que precisa ter na calçada ali a parte mais baixa para subir com a cadeira, precisa que os ônibus estejam preparados com a plataforma. Então são várias coisas que não abrange só não é só o vereador, é o secretário, é o prefeito, são as pessoas, são o Ministério Público, é um conjunto de pessoas que precisam estar falando a mesma língua, né? Pelo menos tentar se entenderem ali para chegar num objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas famílias atípicas e dessas crianças, porque senão, desses jovens, adultos que sejam, senão a gente não vai sair do chão, vai ficar sempre no debate, vai ficar sempre gente se aproveitando da causa, tirando proveito da causa, usando a causa em benefício próprio, que a maioria das vezes é isso, para aparecer, para qualquer outra coisa, mas não faz nada pela causa. Eu vejo, infelizmente, em Araruama, porque a gente está aqui, né? Eu falei para você que eu estou há 32 anos entre Rio e Araruama, mas da campanha para cá, de 2 anos para cá, eu venho toda terça-feira e fico até sábado em Araruama. Então eu estou vivendo mais em Araruama do que em qualquer outro lugar. Agora em Araruama, Iguaba, né? Eu estou vivenciando o dia a dia da cidade, vivenciando os problemas da cidade. Né? Tudo que acontece a gente está a par, porque a gente está na política, a gente está se envolvendo em tudo. Então eu vejo
que precisa muito. E eu vejo que em Araruama, principalmente, a gente tem 17 vereadores que falam da causa, uns falam, outros nem falam, porque não tem nem coragem de falar, porque realmente não tem conhecimento nenhum, falam sem propriedade nenhuma, propriedade zero, nenhuma. zero. Nossa Isso própria... é muito ruim. Haja vista que, eu sei que você falou sobre a questão de os vereadores, mas também secretários e tudo mais, mas quem foi eleito para fiscalizar? Os vereadores. Oh. Os vereadores. Então, desculpa, o maior culpado para mim são eles. Gente, me desculpe aqui, que eu não vou usar aqui como plataforma política, mas a gente está falando de políticas públicas, a gente tem que falar. Sim. O Dani, infelizmente, a gente tem vereadores na nossa cidade que não sabem nem por que estão lá. Não sabem nem qual é a função do vereador. Eles não sabem que um vereador é para fiscalizar. Eu vi, Dani, eu passei vergonha de ver na campanha, vereadores de mandato indo em obra da prefeita, né? Ao invés dele ir lá para fiscalizar a obra, ele ia lá dizer que estava visitando obra. Ele não sabe nem a função dele. Visitando, fazendo vídeo e agradecendo. Oh, pelo amor de Deus, Apenas né? isso. O cara vai para uma praça hoje, vereador, porque a prefeita está inaugurando uma praça, o vereador vai lá bater palma. Gente, isso é obrigação, pô. Isso é obrigação. O vereador, gente, pelo amor de Deus, Dani. Ajuda, Jonas. O vereador, ele tem que ir lá para fiscalizar se o dinheiro que foi gasto naquela obra foi bem empregado, se não teve aditamento, né? Se a licitação foi feita não através de atas milionárias. Então, tudo isso seria a função do vereador. Sim. Mas, infelizmente, a gente, né, os vereadores não fazem, a gente não cobra, e assim vai, daqui a pouco já estamos entrando em uma outra campanha, daqui a pouco vem outra, e os vereadores... Dani, dos 17 vereadores da eleição passada, 15 se reelegeram. 15, e desses 15, eu te digo aí que pelo menos uns 13 são totalmente inoperantes. Não sabem qual é a função deles. Mas é isso que a gente tem, é isso que a gente tem que conviver. Então, o que a gente precisa hoje, através de você, com o teu, né, através da Araru TV, através dos canais de notícia da cidade, cobrar desses vereadores. Sim. Cobrar, fiscalizar. Já que eles não fazem, nós do lado de cá vamos fiscalizar a nossa prefeita aí, vamos lá, ó, tá errado aqui, ó. A gente quer saber para onde foi esse dinheiro aqui, a gente quer saber o porquê a gente quer saber por que o empresário está mandando na nossa cidade, ao invés de ser a prefeita, entendeu? Então, Com são certeza. Muitas coisas. Quer dizer, são muitas perguntas e e zero respostas, isso, né, Dani, Jonas? enquanto isso, a empatia, o carinho, o respeito está ficando de lado. Exatamente. Enquanto isso, as famílias que precisam, enquanto isso a gente anda na cidade, pessoas que você, né, a gente disputou a eleição, sabe como é que é isso? Sim. As pessoas ligam para a gente pedindo ajuda. Socorro. Pedindo socorro. E a gente, infelizmente, não tem muito o que fazer. O que a gente pode dar é uma palavra de carinho, é dizer que a gente vai tentar mudar isso em algum momento. Mas hoje o que a gente pode fazer é dar carinho. É ir lá e dar uma palavra de amor, de empatia, dizer que a gente está próximo, que a gente vai ajudar. Mas que deveria ser uma função do legislativo. Com certeza. O legislativo deveria estar fiscalizando o executivo, deveria estar fiscalizando aonde está o dinheiro. Agora o cara se elege, se torna secretário. Eu acho legal, tudo bem, um secretário competente é legal, é ótimo. Mas, pô, você vê a evolução patrimonial dos caras. É muito rápido o negócio. E aí, cadê a cobrança, Dani? Pois é, Jonas. E além, né, aqui você falou, e mediante isso tudo que você falou dos vereadores, por isso que eu falo para você, para mim, os principais culpados estão ali. É que além de ligarem, né, para o Jonas, para mim, e a gente oferecer a palavra de carinho e a empatia, né? No meu caso, eu às vezes sou obrigada a oferecer um pouquinho mais, Jonas. Sabe o quê? Salvar uma vida. Porque é complicado você atender o telefonema de uma mãe solo, com um filho já de 17 anos, onde ela diz para você assim: eu não sei mais o que fazer. Eu quero desistir. Então você ouvir isso, sendo mãe também, Pô, meu Deus e o filho com a mesma idade... Meu Deus, é muito triste. É muito triste. E isso me mexe na minha memória lá atrás, no governo do prefeito, se não me engano, no início do governo da prefeita Lívia, no primeiro mandato da prefeita Lívia,
Nós tivemos uma audiência da Alerj, aqui em Araruama, da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, da Alerj aqui. E o deputado que estava presente, que era presidente dessa comissão, eu agora não consigo recordar o nome dele, acho que Márcio Pacheco, se eu não me engano. Márcio Pacheco hoje está no Tribunal de Contas. Eu acredito que era ele que estava aqui. Ele contar e eu ter testemunhado, ter acontecido comigo, mas ele contar que uma mãe atípica foi até ele e disse, eu estou vindo aqui porque eu já não aguento mais pedir a Deus para levar meu filho primeiro, antes de mim, porque eu não sei o que vai ser quando eu não estiver aqui. É muito triste isso, né? Então, isso choca. E eu escuto isso quase todo dia. Quando que se tivesse políticas públicas adequadas, uma mãe não precisava passar por isso. Não, né? A mãe não precisava adoecer, porque é o que está acontecendo. Nós estamos adoecendo. Ô Dani, você falou aqui da ex-prefeita Lívia, né? Porque eu tenho um carinho muito especial também por ela. E eu te confesso que durante a campanha, a ex-prefeita Lívia inaugurou aqui em Araruama a Escola Clínica Autismo Mais. Cara, eu queria ter ido, né? A gente não podia, que a gente estava em campanha, não podia ir na inauguração, né? A legislação não permite e tal. Mas logo em seguida, quando terminou, eu fui lá conhecer a clínica. Cara, um projeto lindo, maravilhoso, eu acho lindo. Eu sei até que não está funcionando, né? Como deveria, infelizmente, não está atendendo como deveria estar. Porque tá ligado à Secretaria de Educação e tal, e que eu acho que não deveria também. O que acontece, Jonas? Assim que foi inaugurado, né, como você sabe, eu também não podia estar lá também como candidata, né? A gente tem que respeitar, né, a lei. Mas as minhas mães foram. Né, filmaram, mandaram para mim, falaram tudo que observaram, e eu fui perguntando, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. E eu fiz, como defensora da causa, a gente dá parabéns sim, porque foi feito o projeto. É o primeiro passo. É o primeiro passo, né? Muito importante. A necessidade a gente tem que reconhecer. E depois vai adequando, né? Exato. Mas fiz as observações daquilo que estava errado. Porque a gente precisa apontar. É o que eu falo, quando fazem sem conhecer a causa de perto, sem pensar se isso aqui está aqui, o que pode uma criança vir e fazer e tal, e não sei o quê. E uma outra queixa que eu tenho, uma mágoa que eu tenho, e eu tenho essa mágoa justamente porque o meu filho tem 17 anos. Não se tem nada para os adolescentes e adultos com deficiência. Não tem. Eu vi isso também, mas eu entendi que foi um primeiro passo, assim, pelo menos teve a iniciativa de fazer. Sim, que a gente não tinha e teve a iniciativa. E aí você deve ter acompanhado, com certeza você sabe disso, houve ali uma promessa de abrir várias outras expansões, sim, várias outras clínicas. E aí essa primeira serviria como um modelo de aprendizado, na minha visão, um modelo de aprendizado, consertar os erros, ouvir as pessoas igual a você, que são ativistas na causa, que estão ali no dia a dia, entender o que está errado, consertar, acertar, fazer os ajustes e dali partir para as outras, para São Vicente, para Iguabinha, para Praia Seca, Morro Grande, aonde precisar. Com certeza, até porque o que acontece? Tem muitas pessoas que têm necessidade de ter acesso a essa clínica, não tem justamente por morar longe. E ainda não tem passe livre do ônibus para poder chegar lá, ir e vir de forma gratuita, né? Então... E uma outra coisa interessante, Dani, que eu conversei muito isso com o Joyce, eu converso muito isso em casa também. Eu acredito que uma terapia leva aí, tem terapias que levam 1 hora, 40 minutos, e às vezes mais de uma terapia. Em média 30 minutos, que é o que os planos de saúde estão fazendo, né? Então, e as mães às vezes vão para a clínica e ficam lá sentadas, assim, sem... Eu acredito que deveria ter um espaço até para essas mães se prepararem, fazer um curso, né? As mães atípicas, ao invés de estar ali esperando a criança, e às vezes até não pode nem ficar próximo para não atrapalhar, né, a terapia, tem que ficar longe da criança, deixar a criança ou o jovem lá fazendo a terapia, a mãe ficar fora, e deveria ter alguma coisa que atendesse essas mães, um psicólogo, um advogado para orientar,
né, essa mãe que é o que a gente está tentando fazer lá em Iguaba, tá? Colocar um departamento jurídico para orientar, sabe? Como ela vai dar entrada no LOAS, como ela vai ver os benefícios que ela pode ter, que é muito difícil. A gente sabe que mesmo com laudado é difícil ter acesso. O governo faz tudo para dificultar. Dificulta, a gente sabe que é difícil. Mas quando você tem uma orientação, porque eu vi, Dani, muitas vezes os pais não têm orientação. Nenhuma. Não sabem nem o caminho, perdido, não sabem o caminho que vão seguir. A gente fez na minha casa um encontro de famílias atípicas, né? Tinha mais ou menos umas 70 famílias mais ou menos. E eu convidei uma doutora lá de Cabo Frio, e ela fez uma palestra maravilhosa e tal, e assim, orientou essas famílias, entendeu? Orientou. As famílias saíram dali, pô, João, muito obrigado, pelo menos tiveram o norte de entender. E se a gente consegue colocar isso no município, numa escola clínica Autismo Mais, um espaço onde atenda essas famílias, que oriente essas famílias. E a gente, na nossa clínica, que é particular, também, se a gente conseguir atender... Eu penso que seria bacana. Já é uma ajuda, né? Com porque certeza. O mínimo, Dani, o mínimo que a gente faz... Já ajuda. Já ajuda. Exato. É isso que eu busco fazer no Pais Eficientes de Araruama, né? Quando a gente vai em busca de voluntários, de parceiros. O pior é não fazer nada, né? O pior é não fazer nada. Não, o pior é não fazer nada e ainda criticar quem está tentando fazer. Isso ainda é pior ainda. Isso é muito importante também, Dani, é muito importante. Isso aí não dá. É muito importante. Primeiro, é importante você ter falado isso, porque eu não sou profissional da saúde. Eu não sou um expert em autismo, em PCDs, eu não sou um expert. Eu sou um cara autodidata, que convivo, leio, procuro entender, né? Eu tenho a vivência por estar próximo no dia a dia, e eu vou procurando entender. Mas eu tô sujeito a falar um monte de besteira aqui e ser criticado por isso, mas eu tô tentando acertar, e como vocês também estão. É isso eu aí. acredito que você deve ter sido muito criticada, né? Tentando fazer o melhor, às vezes você dá uma rateada, você falou uma coisa que, pô, esse cara falou aquilo, romantizou o autismo e tal. Tudo bem, eu acho que tem que ter um pouco de romantismo, mas tem a realidade que é nua e crua, que a gente conhece. No meu caso, eu sou criticada por mostrar mais a realidade nua e crua do que romantizar. Né? Do que nua e crua. É o meu contrário. Então, eu acho que se a gente achar um meio termo, se a gente conseguir... porque romantizar é empatia, né? Você romantizar e mostrar a realidade nua e crua, que é importante, tem que ver, e não é só é a realidade daquela família, do bairro que ela mora, como que ela faz para chegar naquele bairro que é lama até em cima, quando não é lama é poeira. A gente vive uma realidade. Aí a gente entra, como é que faz inclusão sem acessibilidade? Sem acessibilidade. Aí é onde eu falo para você a necessidade do conjunto de pessoas, de secretarias, de secretário, de poder público, caminharem junto para que isso se torne uma realidade. Pô, tomara que daqui a 10 anos a gente consiga ver isso aqui em Araruama. Outro ponto importante, além dessa questão que a gente falou, vereadores e secretários, né, mais bem, vamos dizer assim, empáticos e, aspas, também capacitados, né, para fazer uma série de coisas. Eu acho que quem tiver realmente a empatia, a capacitação acaba até sendo só um complemento. Porque quem tem a empatia faz isso aqui, ó, senta, conversa, entendeu? Entende o lado um do outro para achar uma solução para determinado problema. Né? Exatamente. E quando a gente fala dessa questão também, eu fico muito triste da gente ter lutado tanto, Jonas, para a gente ter aqui no nosso município o Conselho de Defesa, né, o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência. E a gente lutou muito, e foi no governo da ex-prefeita Lívia que foi implantado, mas, infelizmente, não funciona. Está desativado, está parado. Se esse conselho... Mas esse conselho, só para me situalizar, esse conselho é independente da política. Então, deveria. Tá. Deveria. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é todo conselho municipal que está livre. Infelizmente, né? E isso destrói o trabalho de um conselho. Porque, gente, não tem autonomia. Porque, olha só, quando as pessoas começarem a entender que
oposição não está torcendo contra. Lógico Pelo que não, contrário, de jeito nenhum. ela quer que vocês acertem e façam certo, porque a gente vive aqui, a gente precisa que a cidade funcione, porque a gente mora aqui e depende daqui para viver. As coisas vão mudar. Com certeza. Então, os conselhos, gente, eles servem para isso. Ô, Dani, a oposição, nós, né, a oposição, ela ajuda o governo mais do que a situação. Porque a gente mostra o que está errado. A situação só dá tapa no ombro, pô. A situação fala para o poder executivo o que ele quer ouvir. Exato. E a gente mostra a realidade. Exatamente, a gente mostra a realidade e a gente prova o que a gente está falando. Enquanto os outros dizem, não, é mentira. Isso aí é mentira. Não, isso não está acontecendo, não. Gente... até quando vocês querem se enganar? Né? Chega a ser engraçado. Você parar e falar, gente, o que eu tô falando? Eu não tô falando nada de errado, pelo contrário. A gente quer que funcione. Com certeza. Ainda mais, poxa, para mim que tô há 5 anos fazendo um trabalho que é de obrigação no município, eu quero descansar um pouquinho, sabe? Porque às vezes eu não consigo descansar, às vezes eu não consigo correr atrás das coisas do meu próprio filho. Porque eu tô tão entretida e envolvida com a luta pelo ativismo, até porque, gente, ninguém conquista nada pro filho. Exemplo, eu não vou conseguir uma instituição que acolha o meu filho se eu vier a falecer amanhã, se eu só brigar pelo meu filho. Ah, não, lógico, tem que ser num todo. Ninguém vai abrir uma instituição para cuidar de uma pessoa só. Com certeza. Então, quando essa ficha cai e a gente começa a entender a necessidade de que não adianta eu brigar apenas pelo meu, eu tenho que brigar por todos, a nossa vida muda completamente. Então, hoje eu não sou mais só a mãe do Lucas. A mãe do Lucas, é bom ninguém querer conhecer. A escola conheceu e não ficou nada feliz. Que a mãe do Lucas não é não é essa pessoa aqui, carinhosa, educada, não é. A mãe do Lucas é terrível. Mas a Dani, ativista, ela tem a obrigação de ter empatia e entender todos os lados. Ela tem a obrigação de, se vai numa secretaria de saúde fazer alguma pergunta, querer saber alguma coisa, pegar uma informação, ela tem a obrigação de ouvir e entender aquilo ali. Mas ela tem a obrigação de continuar cobrando. Ela tem a obrigação de fazer, como eu fiz no início do ano, de levar projetos meus que eu queria trazer para a cidade. Mas não fui eleita. Tranquilo. Mas por causa disso eu vou esconder meus projetos? Acho que não. Aí eu não sou ativista. Mesmo, aí que tem que estar. Aí eu não sou ativista. Agora, uma vez que eu quero que aquilo funcione, eu vivo aqui. Meu filho vai viver aqui. Mas é isso que os secretários e os governantes têm que entender, que quando você vai lá, quando eu vou lá, eles não têm que estar batendo a porta na nossa cara, eles têm que nos ouvir, pô. Com certeza. Eles têm que nos ouvir, porque a gente está indo lá para mostrar a realidade para eles que eles não estão vendo. Porque eles, na maioria das vezes, não saem de dentro do gabinete. Exato. Não saem do ar-condicionado. Eles estão lá no ar-condicionado, olhando o que está acontecendo pelo que o assessor chegou e falou. O assessor falou o que ele quer ouvir. O assessor não disse que aquela família está passando fome, que aquela família não está atendida, que aquela criança está em crise. O assessor não falou isso para ele, não. Exatamente. Então ele tem que ouvir de você, que é ativista, tem que ouvir das mães atípicas, das pessoas que realmente estão imbuídas em resolver o problema da causa. E aqui, João, vamos fazer uma fofoca. Por que será que a gente não consegue marcar reunião com a prefeita para poder ser atendido, né? Diz que a prefeita recebe a população, recebe todo mundo, mas as famílias atípicas ela não quer receber. Porque ela... Fica aqui, gente, uma pergunta. Por quê? Por que ela não quer receber a gente? Prefeita... Estamos de olho. Estamos de olho, prefeito. Vamos ficar de olho, prefeito. Sabe por quê? A gente vive na pele, sabe? Eu tenho, aqui, tatuagenzinha aqui, nomezinho do meu filho com o símbolo do autismo. Tá aqui. Então a gente vive na pele. Eu costumo dizer assim, nada que a gente vê acontecer numa cidade, ele não está fazendo porque a gente é bonzinho, não, isso é obrigação do poder executivo fazer. A gente viu durante toda a campanha da prefeita atual, todas as promessas que ela fez, está tudo gravado. Então ela tem que cumprir as promessas que ela fez. Se ela teve condições de trair o grupo político dela e caminhar em carreira solo,
que ela também cumpra as promessas de campanha. Porque Sim. o povo precisa disso. A prefeita cansou de falar em alto bom tom que se ela tivesse que dormir numa UPA, ela dormiria, mesmo ela não sendo enfermeira. Então não precisa dormir na UPA não, prefeita. Só precisa botar um secretário competente lá. Bota alguém lá que entenda de saúde, pô. É isso não bota aí. um bancário não, pelo amor de Deus. Mas mudou, né, o secretário agora, né? Mudou. Saúde da Agora o secretária foi médico... pra sub. Não, mas agora o secretário é médico, É. né? Então, a gente... Tomara, né? que dê a certo gente agora. torce para que Não, funcione. a gente está sempre. E assim, e se funcionar, é obrigação funcionar, tem que funcionar. Sim, sim, e a sim. gente vai estar aqui sempre cobrando isso, falando, mostrando aonde está errado. pra Com poder certeza, consertar. com É o certeza. nosso papel como cidadão. A gente está aqui, a gente paga imposto, a gente está. Então, o nosso papel como cidadão fazer as cobranças necessárias. Então, a oposição se faz muito necessária em qualquer situação. Qualquer uma, gente. A gente não é dono da verdade, Não, nem eles, pô, nem muito não, menos imagina. eles, entendeu? E uma coisa você falou, né, sobre essa briga, né? Essa briga política / familiar, né? É. Mas olha só, a cidade não tem nada a ver com isso, gente. E muito menos a gente, né? Prefeito da cidade não pode parar. É. As coisas não podem deixar de funcionar. A gente não pode involuir, sabe? A gente não pode regredir. A gente tem que continuar indo para frente. Então, As coisas têm que ser mais transparentes, né? com A certeza. gente O site da transparência da não prefeitura é uma funciona, confusão. A gente não funciona. consegue Ninguém acessar consegue nada. entender. Porque não tem transparência. Aí, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente é criticado. É. Igual essa semana, né? A gente falou, foi anteontem, que eu postei um vídeo falando, né? Eventos temos, neurologista não. Não, Né? E aí teve um comentário que falou assim: vocês têm que entender que o dinheiro que vai para uma pasta não pode ser usada na outra e não sei o quê. E sim, essa pessoa está certa. O dinheiro que vai para a pasta de eventos não pode ser tirado da pasta de eventos para ir para a saúde. Mas olha só, quem é que vota o orçamento e faz esse orçamento anual? Deveria ser os vereadores. Primeiro é a equipe técnica, né? Porque eu trabalhei lá na contabilidade. Trabalhei na contabilidade, cheguei a fazer um curso de orçamento, sei mais ou menos. Primeiro a equipe técnica da prefeita monta, né? Manda para aprovação. Monta um orçamento. Olha, eu quero botar tanto em tal lugar, tanto em tal lugar, tanto em tal lugar, manda para a Câmara e a Câmara aprova ou não. Lógico. Certo? Então, volto a falar, por que tanto evento e menos investimento na saúde? Infelizmente é porque... Né? Contratar Não, eu acho médico assim, eu é acho que- importante, aumentar o salário deles também, porque Com tem médico que não certeza. quer trabalhar, Remunerado, gente. ser bem remunerado. Tem né? técnico de enfermagem que não quer, tem enfermeiro que não quer. Terapeutas, não temos, porque o salário não compensa para eles. O que falta é transparência, Dani. Falta transparência, falta mostrar para o povo a realidade mesmo. E outra coisa muito ruim na nossa cidade são os famosos fake news. Cara, como tem fake news. Não é só na nossa Eles, cidade, ao invés do governo estar preocupado em fazer, né, o melhor pela cidade e tal, eles ficam fazendo um gabinete do ódio lá de fake news que é fora do comum, é impressionante. A gente vai pra rua, mostra uma realidade, vem o fake news dizer que aquilo é mentira. Gente, peraí, isso tá acontecendo, isso é verdade, não é mentira. Assim, a transparência, a gente hoje, por que deveria, né, hoje só tem ata na cidade, tudo é ata, né, descobriram a tal da ata, que é uma coisa fora do comum. Os caras vêm de Minas Gerais, com atas de Minas Gerais para cá, porque eles não querem fazer um processo licitatório. Porque no processo licitatório, todos nós, qualquer pessoa pode participar. É verdade. Agora na ata não. A ata, você vai ver essa semana aí uma ata aí de sei quantos milhões aí que a gente vai botar agora nos canais de notícia aí para mostrar a realidade. Uma pá de lixo que custa, uma pá de pedreiro que custa, sei lá, R$50, sai por R$1.000 numa ata. Chamado superfaturamento, Superfaturamento. Então, assim, as coisas são obscuras e o dinheiro vazando para tudo enquanto é lado.
lado e o povo continua com o mesmo problema, sofrendo, falta tudo, falta saneamento básico, falta tudo, falta saúde, educação, falta tudo na cidade. Falta tudo, Jonas. Falta emprego, falta gerar emprego. Falta oportunidade. Gerar emprego, exatamente, né? entendeu? Exatamente. E na licitação, a licitação ela é aberta para todos. Então não seria, a cidade não estaria nas mãos de 2 ou 3 empresários, entendeu? Se fosse um processo licitatório. E aí também, né, muita gente deixaria de ter possíveis lucros com isso, entendeu? Isso é fato, né? Mas esse é um assunto importante. Vamos ter mais empatia. Vamos ter mais empatia. Vereadores, prefeita, vamos ter mais empatia. Pois é, gente. Olha, Jonas, esse papo tá ótimo. E eu tenho certeza que se a gente continuar aqui, a gente vira, né, algum dia. Acho que assim, acho conversando, que a gente tem uma causa muito maior aqui, que é deixar a política faz parte de tudo. A gente não faz nada sem a política. Tudo. A gente quer falar do autismo, a gente quer fazer melhorias, a gente quer cuidar das famílias atípicas, tentar ajudar de alguma forma. A gente precisa da política, porque a gente vai precisar que os nossos vereadores, que foram eleitos para isso, fiscalizem o nosso executivo, que os nossos vereadores criem projetos para as famílias atípicas, sentem com as pessoas que são capacitadas, tipo a Dani aqui, que é uma pessoa capacitada, e outras a gente tem grupos de famílias atípicas aqui em Araruama, são vários, né, aí que os vereadores têm que sentar e ouvir essas pessoas, não chegar e bater a porta do gabinete na cara, chama as pessoas, faz uma audiência pública, pô. Então, eles têm medo, porque recentemente a gente teve aí uma audiência pública em que inclusive os microfones foram fechados, né, para falar justamente do plano plurianual. Aí é difícil, Dani. É difícil. Ô, Dani, fica muito difícil. Eu comentei. Tá difícil pra gente ter empatia por eles. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu venho, pô, graças a Deus, eu sou administrador de empresa por formação, né, acadêmica, e sou pós-graduado em gestão pública. Então, assim, graças a Deus, eu tenho o meu para viver. Eu não vim disputar uma eleição em Araruama, depois de estar aqui há 32 anos, para tirar benefício nenhum da cidade. Pelo contrário, eu vim para somar com a minha experiência. Depois de eu ver tudo isso, essa inoperância total, eu estava num momento muito ligado ao vice-governador naquele momento, então a gente tinha uma ligação muito grande. Eu sabia que a gente poderia somar muito com a cidade, trazer muitos projetos para a cidade, porque não adianta o vereador ficar preso aqui, ele não vai trazer benefício para a cidade. Ele precisa ter ligação com deputados, deputado federal, deputado estadual. Inclusive, hoje eu estou muito ligado a uma família lá de Mesquita, isso é o Jorge Miranda e o Renato Miranda. Um é deputado estadual, o outro federal, vai vir federal agora. Então, são pessoas muito ligadas à política, que costumam fazer o bem no dia a dia. Então, assim, eu acho que a gente deveria... Eu comentei muito isso na minha campanha e falo isso até hoje. Se eu eleito fosse, a primeira coisa que eu faria, depois de diplomado, seria procurar o Ministério Público, o promotor da cidade, e me colocar o meu gabinete à disposição do Ministério Público para denunciar essas falcatruas. Porque eu não seria pau-mandado de prefeito, de prefeita, de vereador, de presidente de Câmara, de jeito nenhum. Eu estaria ali para representar o povo, como eu tenho certeza que você também, se eleito fosse, estaria dessa forma. Senão não funciona. Senão você não está cumprindo o papel para o qual você foi eleito. Eu vim saber quanto era o salário de vereador, faltavam uns 2 meses da eleição. Eu nem sabia quanto era o salário de vereador, que era o que menos me preocupava naquele momento. Sim. Até porque eu já tenho meu emprego, eu tenho minha empresa anda sozinha. Então, assim, eu queria era somar com a cidade, que a gente pensava, a gente pode fazer a diferença, né? Eu com 61 anos de idade, eu acho que agora eu posso me doar um pouco para a política pública, né? Eu vi a necessidade do povo mais de perto, porque a gente sabe, Dani, que a gente como empresário, como cidadão, a gente ajuda no que a gente pode. Uhum.
Mas a gente, como político, com a caneta na mão, a gente pode ajudar muito mais. Com certeza. Muito mais. A Sem gente sombra faz de um dúvida. pouco pela causa hoje, mas a gente, como político, com a caneta na mão, a gente poderia fazer muito mais. Com certeza, muito mais, Jonas. E é aquilo, né? É uma das coisas que também, ao longo desses anos, não só de pais eficientes, porque meu filho está com 17 anos, então não tem só 5 anos que eu, que eu milito. São 17 anos, pelo menos. Né? Não 17, porque ele já não nasceu com o diagnóstico, né? Mas Ele já nasceu. O autismo você eu sei, já mas nasce, né? foi O diagnosticado. diagnóstico foi fechado com 4 para 5 anos. Tá. Porque ele faz aniversário em maio, então foi com 5 anos e um mês. 5 ele anos maio, e um mês. Maio. Um mês eu sou de junho, ele é que dia de maio? No mês seguinte chegou o diagnóstico Qual o dia de maio ele é? 21. 21 de maio. Então, com 5 anos, né, ele fechou o diagnóstico e a minha luta começou ali. A minha militância começou ali, até porque na época a gente tinha um jornal de classificados, né, o Jornal Vitrine de Araruama, e depois tivemos programa na rádio, né, onde a gente também falava sobre tudo. Um programa aberto, onde a gente apresentava as críticas, mas deixava o microfone aberto o tempo todo para que o poder público viesse também, falasse, não, olha só, não é bem assim, é assim, assado, cozido, fritado, enfim, que desse as suas explicações, fizesse a sua própria defesa. E ao longo dessa minha caminhada toda, quando, então, finalmente eu resolvi tomar a frente, né, montando, né, fazendo o Pais Eficientes de Araruama, que nós somos 3, temos o Pais Eficientes de Iguaba, temos o Pais Eficientes de Saquarema e o Pais Eficientes de Araruama. Quando eu tomei essa decisão, eu também fui criticada. Você está misturando a causa com política. Eu falei, oxe, então que raio de ativista é você que não sabe que toda causa precisa de política pública? Sem dúvida. Oxe, sem dúvida. Não tem lógica isso. Não tem lógica nenhuma. Você querer ser ativista, você querer brigar pelo direito da pessoa com deficiência, sem brigar por políticas públicas que sejam coerentes, que sejam, no mínimo, eficientes. Com certeza. Então, não tem lógica. E melhor ainda, você sendo conhecedora da causa, brigando pela causa, você estando na política vai somar muito mais. Exato, o que eu falo, é o que eu chamo de representatividade legítima. Se cada causa tivesse um representante legítimo, a coisa melhorava. Pelo menos começava a caminhar. Porque a gente sabe que para mudar as coisas não é da água para o vinho. A gente sabe disso. Demora. Tem um tempo. Só que o maior inimigo de uma mãe atípica, de um pai atípico, de um responsável por uma pessoa atípica é justamente o tempo. O tempo e o medo. O tempo, porque a gente não sabe o tempo que nós vamos ter para poder fazer aquilo que é necessário para deixar essa pessoa bem, essa pessoa com qualidade de vida, essa pessoa com um futuro, né, na nossa ausência. E o medo, porque muitas vezes, por medo, a gente deixa de brigar, a gente deixa de reclamar, a gente deixa de ir nos órgãos competentes, a gente deixa de ir na rede social, se for o caso, a gente deixa de, às vezes, até de sair de casa. É verdade. A gente se esconde, a gente se encolhe. E o que a gente mais vê hoje é o responsável, um cuidador, né? Eu chamo de cuidador porque a gente abre aquilo que eu falo, sair da bolha, apenas pessoa com deficiência. O cuidador. O que a gente mais vê é o cuidador doente. Porque aquela pessoa se doa totalmente para aquela outra que precisa dela, que é dependente dela, negligencia a própria saúde. Deixa de ter vida social, né? Deixa de ter vida social, entra em depressão, às vezes deixa de trabalhar. E a gente, nesse caso agora, eu volto a falar das mães atípicas, porque muitas delas deixam de trabalhar, deixam de ser profissionais. Onde entra aquela coisa da gente poder Exato. profissionalizar, ajudar. E nós temos aí, né, um projeto que foi falado durante a campanha e depois nunca mais se tocou no assunto, que é a moeda Tupinambá, que seria para oferecer a essas mães, né, a esses responsáveis por pessoas com deficiência, e que não se fala mais sobre isso, ninguém sabe por quê, né? Então... Era conveniente só na campanha. É isso que eu falo. Gente, durante a campanha, vocês vão ouvir de tudo. De tudo. Procura filtrar, né? Filtra, entendeu? Filtra. Vê se aquilo que aquela pessoa está falando, se ela realmente vai ter peito para brigar por aquilo. É isso aí. Porque uma mãe, ela não tem como desistir. Desistir não é opção. A gente não tem como desistir. Entendeu? Então, ouça. Pense, reflita, porque a coisa só vai para frente se a gente se unir e fizer acontecer, porque ninguém vai fazer. Não existe super-herói, cara. Não existe super-herói.
Né, Jonas? É verdade, é verdade. E é muito isso, difícil. gente. Então, Jonas, É. mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, só agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, né, primeiramente, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, né, falando dessa causa que é importantíssima, falando de inclusão, né, de empatia, que eu acho que sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Eu costumo dizer que a gente, eu pelo menos sou assim, eu falo que o coração tá cheio, né? A boca fala que o coração tá cheio. E meu coração tá sempre cheio de alegria, de felicidade. É por isso que a gente esbanja a empatia aí aonde a gente vai. E te dar os parabéns por esse, né, por esse programa, por você fazer parte disso, por você acreditar e confiar que tem pessoas ainda que podem fazer a diferença na política e na vida das outras pessoas. E nunca deixar de acreditar que a política faz parte do dia a dia. A gente só precisa ter políticos comprometidos. É isso Só mesmo, isso, Jonas. entendeu? E, gente, eu tenho que agradecer imensamente ao Marcos Serpa, Andréa Borba, do Araru TV, pelo espaço, pela oportunidade, pela confiança, pela parceria, né? Em nome do Pais Eficientes de Araruama, em nome das nossas famílias, por terem gentilmente cedido esse espaço para que a gente possa tentar fazer ainda mais a diferença na vida, não só das famílias atípicas de Araruama, mas como estamos também na internet, estamos em todo estado, estamos em todo o país, quiçá no mundo, né? E continuar lutando por inclusão e políticas eficientes para a nossa cidade. Esse é o Incluir Mais, que está sempre aberto também, não apenas para pessoas atípicas ou responsáveis por pessoas atípicas, mas também para todo profissional que queira participar do nosso programa. Pode deixar que eu já estou escolhendo alguns para fazer convite, hein? Vocês vão receber em breve. Mas também ao poder público. Você, vereador, quer defender seu projeto? Senta Venha pra aqui, cá, vamos conversar, vamos te ouvir, tá bom? O espaço também é para você. E é isso. E é Então, isso. Acreditem, dias melhores virão, né, Dani? é isso aí. Desistir, ó, Desistir não é opção. tá bom? Esse foi o Incluir Mais. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigada. Até a próxima.